Marcos 10, 46, no livro de Mateus 20, do 29 ao 34, e Lucas do 35 ao 43. Essa história juntada, ela vai trazer lições e ensinamentos que serão únicos e peculiares para a vida de cada um de nós, se assim entendermos pertinentes e aplicarmos na nossa vida. O que me faz entender na vida desse cego, dentre tantas das revelações e entendimento peculiar, é que esse moço, que não tinha nome, era uma pessoa rejeitada, porque no hebraico, bar significa filho. Timeu era o nome de seu pai, Timeu era o nome do papai, né? Então Bartimeu era o filho desse homem chamado Timeu, que, diga-se de passagem, segundo alguns historiadores, era um grande homem, um grande general, era um homem de liderança, era um homem de guerra, era um homem que se destacou no destacamento de Betel e comandou ali com excelência, criando a tropa de elite que protegeu a cidade santa. Tudo isso antes do Império Romano poder inserir a sua armadilha para poder dominar a cidade e imperar através do imperador. Então eu aprendi uma coisa, que após essa história paralela, que me diz que Bartimeu, ele não nasce cego, porque o próprio livro de Marcos 10, 46, ele vai dizer lá no finalzinho, mestre, que eu torne a ver. Ou seja, só se torna a ver quem um dia já viu, certo? Aí Jesus vai dizer que imediatamente ele recupera a visão. Ou seja, isso me dá precedente para estudar com historiadores judaicos ou não e absorver histórias que serão úteis para os nossos dias atuais. Então, se Bartimeu não nasceu cego, me fez aprofundar em livros, papiros, né? Pessoas que têm, vamos dizer, um notório conhecimento, entende da causa, me fez entender o porquê que ele não ficou cego, o porquê que ele ficou cego. Ele teve uma infância normal. Imagina uma pessoa que nasce, enxerga, sabe o que é o mundo, sabe o que é o céu, sabe o que é a terra, sabe o que é um homem bonito, sabe o que é uma mulher bonita, sabe como é que é uma picanha bonita lá no prato, um salmão, um japonês, sabe como é que as maravilhas da vida são. Outra coisa é uma pessoa que já nasce cega. Então entenda o que eu estou te falando. Nascer cego, você não conhece nada. Então é uma tristeza muito profunda. Agora, você nascer, enxergar e de repente perder, é mais doloroso ainda. Porque você sabe daquilo que você tanto gosta e almeja e nunca mais poder enxergar novamente. Então essa história me fez entender que Timeu foi perseguido, preso, torturado, crucificado e morto. O pai de Bartimeu, ele aconteceu isso, um general, porque ele se revoltou contra o imperador, o Império Romano. Só que o Império Romano tinha astutas, umas formas de agir bem astutas. Para quê? Para poder mexer. Desculpa, eu esqueci. Repete para o pastor estar aqui para você fazer aqui o negócio. Para quê? Para poder mexer com quem tentasse fazer o mesmo que Timeu fez. Qual era a artimanha de Roma? Pegar os filhos mais velhos e fazer o quê? Marcá-los. Para quê? Para quando eles passassem, as pessoas observassem e falassem: olha o que acontece com quem mexe com Roma. A estratégia de Roma era diferente. Tanto é que Roma, vamos dizer que ela atribui o imposto, esse famoso que a gente vive hoje, né? Só que Roma tinha outra estratégia. Ela mata o pai, mas deixa o filho vivo, porque eles eram maldosos. Por quê? Porque ele seria um outdoor ambulante dizendo: olha o que acontece com quem se revolta contra o Império Romano. Então eles vão pegar Bartimeu, vão colocá-lo, vão amarrá-lo e vão pegar os carrascos lá, vão meter a mão dentro dos olhos dele e arrancar os olhos de Bartimeu. A história paralela me faz entender isso. Mas por que o senhor está contando isso? Porque tem um porquê. Porque quando Jesus aparece na nossa vida, ele restitui tudo aquilo que o inimigo arrancou. Glória a Deus. Alguém já entendeu? Quando você permite que Jesus apareça no teu caminho, que o Espírito Santo te visite, te ensine algo,
ele começa restituindo perdas que você sofreu no passado. Ele começa a fazer você recuperar aquilo que um dia você perdeu. Ele primeiro faz você abrir os olhos para uma nova realidade. Ele faz você enxergar a coisa que outrora você reprovava. E você mesmo, nas nossas tribunas que temos, né, essa inquisição aqui, pensamento, nós julgamos coisas ao nosso redor, pessoas ao nosso redor. E Jesus, ele vem trazer uma proposta de um evangelho um pouco diferente que às vezes a gente ouve por aí. E Bartimeu, ele vai ter um encontro com Jesus. Só que antes desse encontro acontecer, coisas acontecem terríveis que me faz me ater que se eu tomar pelo menos algumas das atitudes que esse moço fez, eu posso receber um milagre a qualquer momento, eu posso receber uma vitória a qualquer momento, eu posso receber uma restituição a qualquer momento, eu posso receber uma cura a qualquer momento, e o principal, eu posso chegar à salvação eterna, se assim eu confessá-lo e recebê-lo e servi-lo. Bartimeu, infelizmente, ele vai ficar isolado. Por quê? Porque Israel antiga, Jerusalém antiga, era elitista. Podemos dizer assim, quem não prestava, ou seja, quem tinha uma enfermidade, era cego, surdo, mudo, coxo, paralítico, tetraplégico, leproso, fazia o quê? Ia morar fora dos muros santos, iam ficar dentro de um vale chamado Vale dos Esquecidos. E esse moço chamado Bartimeu, ele vai morar lá. Só estou resumindo para você poder entender. Ele vai morar lá, e mora lá por um tempo. Para sair do vale e ir para a cidade santa, tinha que ter um ofício de um magistrado, dando autorização para ele poder ir pedir esmola. E esse ofício não é como nós vemos nos dias de hoje, que até pela internet hoje, né? Token agora, né? Hoje é diferente. Naquela época o ofício como é que era? Um salvo-induto, vamos dizer assim. Era uma capa. Os cegos carregavam uma capa. Os leprosos uma placa. Os leprosos, além de placa, tinham que gritar. O cego não, o cego tinha uma capa. Então Bartimeu, ele consegue de alguma maneira, que eu não vou nem entrar nesse ponto, uma capa que vai dar permissão para ele poder esmolar. Só que o mais interessante disso tudo é que ele não pedia só para ele. Ele pedia para aqueles que estavam esquecidos no vale. Porque você acha que as pessoas lá da Cidade Santa iriam visitar no vale? Você acha que as pessoas, é qualquer um que vai nos cárceres? E eu sei que tem gente nos cárceres me assistindo. Você acha que são qualquer um que vai nos hospitais, vão nos hospitais visitar? Não. Nós chamamos hoje que é obra social, e carece de obra social no meio da igreja hoje. Ninguém, vamos dizer assim, ou pouquíssimas pessoas queriam ir lá naquele Vale dos Esquecidos, mas o Espírito Santo está indo. E você que talvez esteja no hospital, esteja num cárcere que você mesmo criou, ou as circunstâncias da vida, ou por má administração, ou por alguma brecha, ele está visitando esse cárcere, ele está rompendo essas cadeias que te amarravam. Então entenda uma coisa, Bartimeu, ele consegue o salvo-induto e vai esmolar, só que ele não esmola só para a sobrevivência dele, ele repartia os necessitados dentro do vale. Olha que coisa. Ok. Só que Bartimeu estava cego, e ele sabia o que era o sol, o que era a terra, o que era uma borboleta, o que era um cão, um gato, ele sabia muito bem disso. E eu acredito que a maior necessidade de um cego é o quê? Voltar a ver. Mas tem muitos hoje que enxergam, mas não têm visão. Tem pessoas cegas que têm visão. E olha que coisa interessante. O que me faz entender aqui que levou Bartimeu a ser curado, porque o final dessa história é a cura de um cego chamado Bartimeu. Que a Bíblia não diz qual é o nome dele, mas relata uma história linda. O ser humano às vezes se preocupa em construir um nome, mas se esquece que para ter nome primeiro tem que ter história. E a proposta é, vamos construir uma linda história. Amém? Amém. Bartimeu, para ele receber a cura, tem alguns segredos. Quem quer saber, diga amém. Amém. Essa cura que talvez você queira, essa solução que talvez você queira no relacionamento, na vida sentimental, no corpo, né? Em relação a um projeto, em relação a algo que você tem, existem curas, existem processos que Deus me fez entender que Bartimeu passou para poder receber a cura. Cura não,
Existem processos que Bartimeu passou para poder receber a cura. Primeiro processo dele, eu vou falar rapidamente, ele não se revoltou com a vida. Não vou abordar esse tema que eu já falei nos cultos passados. Segundo, ele não desistiu de viver. Terceiro, ele não se conformou com um problema que ele tinha. E foi à luta pedir esmola. Quem na vida não tem uma fraqueza? Agora eu vou falar do quarto ponto. Eu não esqueci de onde eu parei semana passada, não. Vou falar do quarto ponto. Bartimeu, ele tinha tudo para ser uma pessoa fraca, frágil, debilitada, que abandona a vida por causa de uma circunstância terrível. Não. Bartimeu acordava cedo todo dia e ia esmolar, porque é a única coisa que restava para ele. Bartimeu, no momento de maior fraqueza, a Bíblia diz que quando somos fracos, é um milagre isso. Nós aí que somos fortes, pelo poder do Espírito Santo, que é manifestado através da pregação da palavra. E olha que coisa. E olha que coisa que ele vai fazer. Bartimeu, ele não se importa com a fraqueza. Por que o pastor está falando isso? Eu vou explicar para você. Pensa aqui comigo. Porque tem pessoas, quem não tem fraqueza na vida? Eu tenho um monte. Todo mundo tem fraqueza. Quem não tem a área mais frágil? Aquela área mais difícil, mais complicada? Todo mundo tem. Só que uma questão é você supervalorizar as fraquezas e menosprezar as suas qualidades e competências. O que pesa mais hoje na tua vida? É as fraquezas ou as qualidades? É a fraqueza ou é a força? Porque ainda que fraco, você tem área que você é forte. E fraco é um estado. Ou seja, você pode estar, mas você não é. Amém. Luz, recebe? Vou repetir. Fraqueza é um estado. Você pode até estar, mas você não é. Você é forte, você pode vencer isso. E você vai vencer em nome de Jesus. Vamos fazer o que Bartimeu fez aqui? Ser fraco é uma coisa, estar fraco é outra. A Bíblia diz, Filipenses 4,3, se eu não estou equivocado, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Poder não é dever, poder é faculdade de escolha. É você que escolhe ficar como tal ou lutar para mudar. E Bartimeu está fraco, mas ele não se importa com a fraqueza. E tem pessoas no meio da igreja hoje, na sociedade, se importando mais com a crise de vez das instruções que Deus dá para poder vencer a crise que tem imperado. E eu digo isso e vou repetir. Nesta crise aguda, que talvez seja a maior da nossa história, tem gente ficando bilionário. É verdade. Claro que é a minoria. Porque essas pessoas podem ter certeza. Eu estou fraco, mas eu tenho lados fortes. Eu tenho esse lado ruim, mas eu tenho o meu lado bom. O que você vai absorver? Meu amigo, olha só. Santo aqui na terra não existe. Se existir, a Bíblia fala que Deus tem que arrebatar, porque a terra não é lugar de santo. Mas eu também não estou falando para você viver no pecado. Você tem que ser guerreiro e lutar para aquilo que você deseja conquistar. Para ser o quê? Um vencedor. Então entenda o que eu estou falando para você. Bartimeu me faz entender que ele não se importa com a cegueira dele. Entendeu? Qual a área da tua vida que você não consegue enxergar uma solução? Qual a área da tua vida que você não consegue enxergar que existe uma saída? Qual a área da tua vida que você acha que acabou? E Deus está mandando eu dizer para você, não se preocupe com isso. Não se preocupe com essa área. O segredo para vencê-la é não dar importância para ela. É dar importância para a força que você tem, para a qualificação que você conseguiu, para as coisas que você pode ainda realizar para poder superar isso que talvez tenha imperado e feito você ficar desanimado. Será que um cego tem que ensinar isso para mim, para você? Desculpa, está pesado hoje? Não, tá bom. Será que um cego tem que ensinar isso para mim? Sim, ele teve que ensinar isso para mim. Eu tenho áreas da minha vida, olha para cá, por favor, eu tenho áreas da minha vida que eu luto veementemente para vencer. E tem áreas da minha vida que me vencem ainda. Tem coisas da minha vida que me vencem. Mas a diferença é que vencedor persevera. Vencedor continua. Não desiste.
luta, apanha, machuca, cai, mas levanta. O segredo não é com quão forte você é, não é com quanta força você bate, é quantos tapas consegue levar na cara, desculpa o termo, e continuar de pé lutando. E Bartimeu, ele vai fazer o quê? Eu tenho um problema. E eu vou fazer isso aqui de novo com vocês, se vocês permitirem. Feche os olhos por 5 segundos, eu vou fechar com você. Imagina viver assim por muitos anos. Pode abrir. Será que o seu problema é maior do que esse ou menor? Quem me entende, diga amém. 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 Se um homem desse aqui me ensina a vencer, primeira coisa, ele não se revolta com o problema. Segunda coisa, ele não desiste de viver. Terceira coisa, ele não se conforma com o seu estado. Porque ele está, mas não é. Olhe para cá. Você pode estar assim, mas não é. Você pode estar passando por isso, mas isso não vai te dominar. E você pode vencer isso que te dominava. E esta quarta qualidade dele é que ele não se importa com a fraqueza. Porque se nós ficarmos nos importando com a fraqueza, qual é a minha fraqueza? Minha perna? Poxa, eu vou deixar de correr com a perna. Então, meu amigo, procura um médico, procura alguém que possa te ajudar. Tá frio? Tá frio? Procura um médico que possa te ajudar. É espiritual? Procure uma igreja, um pastor sério que possa te ajudar. Então, a importância é relevante completamente. Agora, dê importância às suas forças, às suas qualidades, às suas qualificações. Ou você está achando que passou por tudo aquilo e isso à toa? Eu vou sair desse tópico para poder entrar no outro. E agora eu saio do introito e vou entrar na mensagem. E vou ser objetivo. A quinta qualidade de Bartimeu foi onde nós paramos semana passada. Como nós lemos aqui no livro de Marcos 29, no livro de Mateus 20, 29, dizendo que quando Bartimeu está ouvindo o barulho da multidão, olhe para cá, está ouvindo o barulho da multidão, ele identifica que Jesus está chegando. Porque eu aprendi que aonde tem barulho também tem manifestação do Espírito Santo de Deus. Ou você acha que esse estrondo todo que está acontecendo por aí, Deus não está no controle? Viu uma multidão, um barulho, era um alvoroço, mas Jesus estava chegando. Era uma confusão tremenda, a pessoa se esbarrando. Então, o que eu estou querendo dizer é que no meio dessa confusão toda, Jesus está chegando. Aproveite essa oportunidade. E Bartimeu, ele vai fazer o quê? Eu estou cego. Eu estou esmolando. E quando uma pessoa tem uma fraqueza, olhe para cá, por favor. Quando uma pessoa tem uma fraqueza, ela deve fazer o que Bartimeu fez. A Bíblia diz aqui, onde nós lemos, que não era um cego, eram dois. Entendeu? Vou explicar. Em meio a esse problema, não se isole. Procure ajuda. Não eram dois. Não eram um, eram dois. Por isso que se você ler só o Evangelho, você não vai entender. Você tem que buscar onde está escrito todos os relatos para poder assimilar o conteúdo máximo da mensagem. Ele não se isola no maior problema que ele enfrenta na vida dele. Sabe por quê? Porque quando você passa um problema, quando você passa uma dificuldade e quando você se isola, você tende a ser depressivo. E a depressão, acredite, mata e às vezes leva ao suicídio. Infelizmente eu posso dizer isso para você. E para isso não imperar na tua vida, começa a agrupar e agregar pessoas que vão fazer você crescer. Você já percebeu aquelas pessoas que se aproximam de você? E é tipo aquele desenho que eu vi na minha infância, ó vida, ó dia, ó céus, ó azar, não é isso, né? Você já viu uma pessoa que canta, né? Conta tanta coisa ruim. Outro dia eu estava no trabalho, seu camarada, você sabe que é, né? Não vou nem falar porque está ao vivo, mas enfim, o moço, abaixo,
Uma vez eu mostrei o áudio para minha esposa. Ela estava se sentindo mal. Nossa, Deus, apaga isso, por favor, que eu estou brincando. Eu gosto de dizer. Ela ri. Não, mas quem convive muito, chega um lado que eu vou ter a mão na cabeça para ele dizer ele pode. Não é que esse cara tem razão mesmo. Eu falei, meu Deus, eu estou entrando na dele. Porque num momento ruim de crise, eu acabei envolvendo com uma... Não é que não seja uma pessoa boa, não é isso não. É super gente boa, fantástico. Mas, quando ele vai puxando para baixo, a Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo. Então, em meio a essa adversidade, em meio a esse problema, não se isole. Tem pessoas ao seu redor que podem te ajudar a sair dessa situação, dessa encrenca, desse mal, dessa circunstância que você mesmo criou. A questão é procurar a pessoa certa. E é aí que está o segredo. Com quem Bartimeu vai se relacionar? Com o imperador? Não. Não. Bartimeu vai se relacionar com um servidor público da época? Com um analista de sistema? Será que tinha Twitter naquela época? Tinha. Jesus disse, siga-me. Paulo, né? Então, olha o que ele vai fazer. Ele vai se envolver com uma pessoa, no mínimo, da mesma condição do que ele. Será que você está entendendo o que eu estou falando? Ele era cego e se envolveu com outro cego. Porque às vezes na condição que você está, ou que eu estou, eu não consigo me envolver com algumas pessoas que eu gostaria, vou ser bem franco. Mas que nós vamos chegar e muda a história. Tem fé para isso? Amém. Nós temos. Então ele pelo menos vai equilibrar. Se o homem que enxerga não quer ficar comigo, se eu sou hoje uma pessoa assalariada e um empresário não quer se envolver comigo, eu vou me envolver pelo menos com uma pessoa do meu nível. Isso, infelizmente, é uma dura verdade. E vai dizer, mas um cego não guia outro cego, é verdade, mas dois cegos juntos clamando chamam a atenção de Jesus e recebem a cura. Amém. Ou seja, dois necessitados juntos clamando é mais forte do que um só clamando, porque a Bíblia diz, aonde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, disse Jesus, ali estarei eu presente. E se ele está presente, ele pode fazer o que nós não podemos, ele pode realizar milagres, ele pode abrir o nosso campo visual, e ele pode fazer a gente restituir aquilo que nós perdemos. Talvez nós tenhamos perdido o prazer da vida, temos perdido alguma parte do nosso corpo por causa de uma enfermidade. E eu creio que essa mensagem não está sendo pregada à toa. Deus está restituindo coisas, Deus está curando você, Deus está restabelecendo a sua área sentimental, conjugal, a sua vida física, emocional, a sua vida espiritual, principalmente. E Bartimeu, ele vai tomar uma sexta atitude para eu poder encerrar, e eu vou parar nela. Grava de hoje, ele não se importa com a fraqueza e valoriza a sua força. E a Bíblia diz que o Senhor é a nossa fortaleza. Está entendendo, né? O segredo aí, o mistério? É simples. Que a revelação não precisa botar a bola de cristal, não. É isso. Deus é a nossa fortaleza. Está com problema, meu amigo? Deus, ó, está acontecendo isso. Só que hoje nós conseguimos falar com o mundo todo. E Deus está lá, você fala com todo mundo, eu estou aqui querendo te ajudar. Glória a Deus. Clamo justo e o Senhor nos responde. Amém. E o livro de todas as suas tribulações. É um salmo muito conhecido, não é? Deus, você só clamar. Ah, mas não consigo. Peraí, mas pastor, eu estou clamando já há muito tempo e não estou tendo resposta. Ah, quer que eu fale sobre isso? Amém. Quais são os impedimentos que tem amarrado e feito a sua oração de subir? O que impede a comunhão entre Deus e o homem? Pecado. A prática do pecado. Não é o pecado eventual. É o pecado que a gente sabe, daquele, né, aquela coisa, né? Está lá, mesmo dia, mesma hora. Né? Só que isso pode mudar. Depende de mim, depende de você. Eu tenho certeza de uma coisa. Que o Deus bondoso que fez Bartimeu acreditar nele,
está tocando nos nossos corações para fazer isso. Amém. Acreditarmos mais na gente. Amém. Glória a Deus. Porque eu acredito que todo mundo tem um potencial absoluto. Basta acreditar. Basta valorizar aquilo que você sabe que é capaz de fazer, esquecer um pouquinho, deixar um pouquinho de lado as suas fraquezas, porque as fraquezas também ensinam. Só que as fraquezas também têm o poder de nos puxar e arrancar a gente de onde a gente tem que chegar. A questão é você saber administrar. Aprenda com as fraquezas, aprenda com as perdas, aprenda com as crises, aprenda com as enfermidades, com as dores. Talvez isso não tenha acontecido à toa. Deus quer te fazer mais humano, mais simples, mais humilde. E Bartimeu, pode ter certeza, era uma humildade em pessoa. Já reparou quando a gente tem uma enfermidade, um problema, vamos dizer assim? Algo, a gente fica mais simples, mais... Eu posso dizer por mim mesmo. Quando a gente passa por algo que a gente não queria passar, quando a gente sofre por alguém da nossa família que sabe que está numa condição triste, a gente fica mais sensível ali e busca a Deus com mais intensidade. E eu tenho certeza que nada está acontecendo à toa. Deus quer te aproximar dele, que você possa conhecê-lo verdadeiramente e ter um relacionamento mais profundo com ele. E Bartimeu, ele vai tomar a atitude que é uma das principais. Ele vai pedir esmola, porque ele não valoriza a fraqueza, porque ele não se isola, porque ele sabia que se ele se isolasse ele seria depressivo, ele sabia que se ele se isolasse ele poderia dar um cabo da vida dele, poderia acabar com a vida dele. E o que ele vai fazer? Ele vai pedir esmola, não se isolando, se unindo a uma pessoa do nível social dele, um cego igual a ele, e dizem que um cego não pode guiar outro cego, né? Não pode, claro que não pode. Mas dois cegos clamando junto podem receber a cura. Agora, que entre esses dois cegos, um só se destaca. Um é chamado de filho do general Timeu. O outro já nem nome nem história tem. Você já, olha para cá que coisa interessante. Já reparou que mesmo você passando pelo problema que essa pessoa tem passado, você pode ser luz para ela em meio a essas trevas? Você está pescando, Deus está conseguindo construir uma mensagem na tua cabeça? Dois cegos, um tem história, o outro não. Um não tem nome, mas tem história. O outro não tem nome, mas não tem nem história. Olha que coisa. Bartimeu está junto com o cego. E foi o clamor de qual cego que chamou a atenção de Jesus? De Bartimeu. O outro cego não sei quem é. Se você descobrir, depois você me fala, eu sei que não tem, já pesquisei. Não tem nome o outro cego. E eu vou falar uma coisa para você. O que aconteceu na vida de Bartimeu, segundo a Bíblia, era ou agora ou nunca. Porque a Bíblia relata que foi a última vez que Jesus estava em Jericó. Ou seja, o que Jesus tinha que cumprir em Jericó era naquele momento. Logo depois, um pouco depois, ele foi crucificado. Ou seja, Jericó, alta elite da sociedade. É como se fosse Leblon, Ipanema, Copacabana, Barra, vamos dizer assim. Zona Sul, vamos chamar assim. Sem discriminação, só para você poder entender a época. Então, ele tinha uma missão para cumprir em Jericó. Olhe para cá, povo. E o cego vai fazer o quê? Ele entrou. E como Jericó, isso era costume, só tinha uma entrada e uma saída, como se fosse isso aqui, só tinha uma entrada e uma saída, ele, espera aí, eu estou cego, mas eu ainda consigo ouvir. Será que alguém está entendendo isso? Eu estou cego, mas eu posso falar. Eu estou cego, mas eu posso caminhar. Eu estou cego, mas eu posso pedir ajuda. Será que é momento de pedir ajuda ou de ajudar? Me ajuda. E olha o que ele vai fazer. Eu não vejo Jesus, mas eu ouço falar muito bem dele.
Não vi Jesus fazer nenhum mal na história. E a Bíblia diz que a fé vem pelo Ouvi. ouvir. Alguém me ouve? Amém. Então tem fé no que eu quero. Agora você acredita. Eu não consigo ver, sim. Mas estão dizendo que Jesus caminhou sobre as águas. Desafiou Isaac Newton. É ele mesmo? E além de andar pelas águas, fez Pedro andar. Tudo bem, Jesus divino, Pedro mortal. Mas ele mandou. E quando ele manda, nós andamos sobre ela. Espera aí. Eu não consigo ver esse homem chamado Jesus. Mas eu ouvi que ele alimentou mais de 5.000. Mas ele não está vendo, mas ele está pensando. Esse homem chamado Jesus curou o filho do o servo do centurião romano. Ele é benevolente mesmo para curar um centurião romano, um servo dele, capitão de uma centúria de 100. Porque Roma não se dava com Israel, porque ela imperava lá. Esse moço é bom mesmo, hein? Jesus, eu não vejo ele, mas eu sinto que ele está por aqui, porque eu ouço a multidão e eu já descobri que onde tem barulho tem Jesus. Está aqui, está ali. É glória. É isso. Então eu aprendi que eu mesmo não vendo, eu posso acreditar no que eu estou ouvindo. Está entendendo? Amém. É verdade. Você consegue entender o que eu estou falando? Peraí, não, essa é demais. Peraí, você está dizendo o quê? Que Jesus curou a sogra de Pedro? Ele faz milagre. Vai curar a sogra. É uma brincadeira para descontrair. Mas eu estou dizendo para você o seguinte, que Jesus, ele consegue impactar a vida de uma pessoa que não enxerga, mas é inteligente. Ou você acha que esse cego é ignorante? Na real conjuntura desse moço, o que restava para ele? Arriscar ou continuar do jeito que estava? Arriscar. Ou será que ele teve a oportunidade de alguém se compadecer dele lá? Olha, vou trazer os papilos aqui, as leis mosaicas, para você vai estudar comigo a Torá. Aí chega de noite lá para ele, né, Lígia? Lá ele toca, Shalom Adonai. Então, vai pregar para ele na língua hebraica? Não. Você acha que naquela época era assim como é hoje? Talvez você não veja, mas você é inteligente. Porque nós pensamos. Eu vou encerrar agora. Talvez você nunca tenha visto e nunca verá Deus aqui. Porque a Bíblia diz que não dá para a gente ver. Mas pela fé você pode. E a fé só surge efeito quando você ouve. E quem me ouve, diga amém. Amém.